Vambora, gente. Bora chegando aí para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Live de hoje, tô muito pilhado para fazer. Vocês sabem que eu gosto de trazer coisas que estão acontecendo no dia a dia aqui e realmente esse assunto de hoje está acontecendo no dia a dia. Estou passando por isso neste exato momento sobre uma negociação ali. Se tu tá chegando nessa live aqui e não me conhece ainda, eu sou Rafael Dalla, sou corretor de imóveis atuante. Desde 2009, atuo no mercado imobiliário todos os dias e eu também ensino corretores a dominarem a fotografia imobiliária e passar a vender imóveis todos os meses. Rafa, mas se tu ensina a dominar a fotografia imobiliária e passar a vender todos os meses, por que que nessa live tu tá falando de negociação e não de fotografia imobiliária? Porque eu te ensino a vender todos os meses. A fotografia imobiliária ela é base para um fim. Mas se a gente fizer fotos e a gente não tiver ajustado nessa negociação aqui, se eu não trouxer isso nessa live aqui, talvez tu esteja com as melhores fotos e entrando na negociação pifado, perdido. Sabe? Ruim, mal. Então eu te trago aqui nas lives também tudo que vai te ensinar a vender mais todos os dias. A multiplicar tuas vendas no mercado imobiliário. Essa live aqui não é um monólogo, ela é uma conversa, então enquanto eu tô aqui fazendo ela, eu tô o tempo todo olhando aqui pro lado, porque aqui eu vejo os comentários, então se tu quiser me mandar alguma mensagem, alguma dúvida, quiser me perguntar, me manda que eu tô ali olhando. E também já lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal caso tu não seja inscrito, porque me ajuda a entender que esse conteúdo é relevante e ajuda o YouTube também a te recomendar melhores vídeos sobre os assuntos que tu gosta. Se esse assunto aqui é um assunto que é relevante para ti, se tu comentar, curtir e deixar e se inscrever aqui no canal, ele vai recomendar coisas semelhantes para ti. Hoje vamos conversar sobre esse assunto, cara, bem importante. Eu acho que ele é muito importante, mas muito importante mesmo, que é sobre essa questão da negociação, sobre começar uma negociação ganhando ou perdendo. Fala, Man, boa noite. Man também, aluno aí do curso de edição. Man, se tu quiser já marcar de novo uma mentoria ali pra gente conversar sobre o teu apartamento que tu precisa vender, marca ali de novo com a gente, comigo ali que eu vou, qualquer coisa me manda uma mensagem, eu te mando a minha agenda ali, a gente marca, eu te ajudo com isso daí, pra gente resolver esse problema, beleza? Bora lá então. E inclusive, olha que maluco, né? E isso daqui já me faz a gente startar aqui nesse assunto dessa live. ah, ah, Sobre essa negociação imobiliária, como a gente começa ganhando já essa negociação. Por que que eu resolvi trazer esse assunto hoje? Eu estou no meio de uma negociação, agora vendendo um apartamento em parceria. Eu tenho o cliente e um colega tem o imóvel. E aí eu combinei, agendei visita ali com esse colega e tal. Fui com o cliente até o imóvel, mostrei o imóvel, o cliente gostou e passou uma proposta. Nesse meio tempo aí, falando bem a ordem dos fatos, tá? O que acontece? Na saída, não foi nem por agora que eu descobri isso, mas vou falar bem a ordem dos fatos ali. Oi? Tá difícil de eu me ajeitar aqui. É que eu gosto de ficar meio deitado na cadeira aqui. Mas falando bem a ordem dos fatos, como é que foi essa questão dessa negociação aí? Eu fui lá, mostrei o imóvel em parceria com esse colega. Eu tenho cliente, ele tem um imóvel. E na saída de lá, conversando com o colega, ah, eu ele me abriu uma situação ali brincando na hora e tudo mais. E ele me abriu uma situação muito, muito preocupante, que é a que ele está. Eu perguntei, e aí, como é que estão os negócios e tal? Meio parado, tive uma proposta, caiu, tive outra proposta, não fechou e tal. E ele me abriu que ele tá há 2 anos sem vender nenhum imóvel. Há 2 anos sem vender imóvel. Talvez ele tenha outra fonte de renda, não entrei nesse seara, assim, não entrei nesse assunto com ele. Eu sei lá, sabe, eu vou dizer. Quem acompanha a live aqui já me conhece, a gente é quase íntimo, eu sou muito, muito aberto a tudo que eu falo aqui, sempre é muito real, assim. E eu tenho, por instinto, eu acho esse instinto já de professor ali, não de professor, é porque às vezes parece meio arrogante ser professor, sabe? Mas não é de professor, é de querer ajudar mesmo, sabe? De, pô, eu não tô passando por isso. Ah, e não tá normal estar passando por isso há 2 anos sem vender. A gente não tá com o mercado imobiliário em crise nesse,
nesse molde aí de estar há 2 anos sem vender, sabe? E ali eu preciso brigar muito com o instinto daí que eu tenho, que bate em mim, que vai batendo dentro de mim ali, que é um instinto de querer ajudar, só que querer ajudar alguém que não me pediu ajuda. Isso é um problema. A gente bate ali bate num valor, eu acho, interno, assim, dentro da gente, que é, eu quero ajudar, mas ao mesmo tempo essa pessoa não me pediu ajuda, e eu preciso tentar ir falando coisas que talvez vá fazendo ele tomar consciência de alguns problemas, o que pode estar acontecendo. E aí eu pedi pra ele, eu pedi, mas como é que foi o último imóvel que tu negociou? Ele falou, foi agora há 2 semanas, uma casa. Daí ele me contou todo o processo de como foi, e na minha opinião, dava pra fechar. Eu pedi pra ele, o correspondente imobiliário que tava tratando do negócio pra ele, eu conhecia, eu pedi daí pra eu mandar um áudio pro correspondente pra ver se ele conseguia ajudar ele de um certo jeito, daí eu mandei o áudio e tal, não sei, não pedi como é que foi, porque aí a gente não quer ser invasivo, eu não quero ser invasivo demais, mas eu comecei a perceber certas coisas nesse negócio que foram. Até então eu ainda não tinha essa proposta, nessa conversa eu não tinha recebido a proposta para o imóvel dele lá, que ele. É um imóvel barato, não é um imóvel caro, um imóvel de 260 mil. Ah, e aí eu peguei e ali eu já entendi que seria um problema caso a gente entrasse em uma negociação. Porque a gente tem duas opções sempre, tá? E aqui já começa verdadeiramente o conteúdo dessa live aqui, tá? Quando a gente entra, eu não sei vocês, tá? Mas, cara, e se tem uma coisa, hoje eu passei a tarde toda muito agitado, porque eu tava ajustando a negociação e tentando escrever um texto a ponto de eu conseguir passar para ele, a ponto de. Porque eu vou ter que negociar com ele, né? Eu estou negociando com ele, não com o proprietário. Ah, ah, e aí eu fico muito agitado quando eu tenho uma proposta. Porque eu recebi a proposta e aí eu começo a ficar muito agitado. Por quê? Porque bate em mim uma adrenalina de, cara, a melhor coisa que acontece na minha vida é ter uma proposta. Porque quando eu entro, eu recebo uma proposta independente, pode ser assim, a proposta mais quadrada que tiver. Eu digo assim, cara, quer fazer uma proposta, passa pra mim. É assim, ela é quadrada, ela é horrível, manda pra mim, manda pra mim. Por quê? Porque eu enxergo a proposta como uma ponte. Eu vejo a proposta sempre como uma abertura de caminho. Ela não é um muro. Ela abre caminho. E o que que eu comecei a perceber nesse colega lá? E talvez tu te identifique um pouco com isso tudo que eu tô falando aqui, tá? Eu comecei a perceber que a postura dele já era de. Ele acredita que negócios não fecham. Que é mais difícil fechar um negócio ah, do que perder negócio. Perder negócio é mais fácil. Cara, e eu vou dizer pra vocês, eu acredito ao contrário. Eu acho que é mais fácil a gente fechar um negócio quando tem uma proposta do que perder um negócio. Beleza? Eu acho que a gente tem mais. Eu não tenho hoje essa estatística, tá? Mas a gente fecha mais negócio em relação ao número de proposta, tá? Cara, eu imagino que 90% dos negócios que a gente negocia a gente consegue fechar. Seja aqui, imóveis menores, seja no Alphaville. Não é à toa. Hoje inclusive, o Lineu veio me trazer um negócio lá. Na nossa reunião, o Lineu é o proprietário da imobiliária do Alphaville. Ele me trouxe um negócio lá na reunião. E aí ele me disse, cara, porque eu vou desistir desse negócio, eu vou ofertar outro imóvel para a compradora lá, porque a proprietária não tá bem, a documentação tem um certo enrosco ali. Aí eu perguntei para ele, tu acha que se tu ofertar um outro imóvel, tu tem mais chance de fechar ou tentar ajustar esse negócio aqui? Daí ele disse, cara, eu tenho mais chance de fechar se eu seguir nesse terreno aqui que eu tô tentando vender. Aí eu disse pra ele, eu disse, cara, então deixa de ser teimoso e fala com o nosso advogado lá, porque a gente tem um advogado que é fera em resolver problemas de documentação, só que ele cobra 1% do valor do negócio. E eu disse pra ele, cara, não faz sentido, a gente ganha 6%, fica com 5, passa 1% pro cara e fecha o negócio. Sabe? Não tem problema, sabe? Agora ele tava arriscando 100% da comissão dele,
ao invés de passar 17% da comissão pro advogado, sabe? Ficar ali com os seus 88, não, 83%. Ele estava arriscando 100% ao invés de ficar com 83%. Belezinha? Bora lá então. Então, o seguinte, vamos começar pelo primeiro erro. Primeiro erro do corretor. Primeiro erro do corretor, eu vou ir anotando hoje, eu tô com meu caderninho aqui cheio de anotações também, além das minhas anotações aqui no computador. Mas o primeiro erro que eu enxergo hoje, tá? E que eu vejo, ah, que parece óbvio, mas muitos corretores cometem esse erro. E eu vou ensinar vocês a diagnosticarem esse erro, beleza? Mas eles cometem esse erro e não. Muitos não admitem, muitos não percebem, mas estão cometendo. Primeiro erro: entender o seu papel na negociação. Se a gente não entende o nosso papel na negociação, a gente já está perdendo o negócio. A partir do momento que a gente recebe uma proposta quando eu recebi essa proposta hoje e eu sabia que ia dar problema com o corretor, eu liguei para ele e eu passei a proposta para ele. A primeira reação dele foi rir da minha proposta. Vou abrir os números da proposta. O imóvel era 260 mil, a proposta inicial é 230 mil. Meu Deus, Rafa, que absurdo. Cara, não é uma proposta, é um início. A proposta é um abre-porta, ela tá abrindo a porta de uma negociação, sabe? E aí eu vou trazer algumas nuances aqui também para você sobre esse negócio. Eu vou abrir todo esse negócio, eu vou dissecar esse negócio aqui para vocês e vocês vão, no final, talvez vocês estejam percebendo que 230 é uma baita proposta, beleza? E ó, então primeiro ponto, entender nosso papel. O corretor ele não decide nada. Nosso papel não é decisor em uma negociação. Ele é intermediador. Ele é facilitador. O meu papel está aqui para facilitar a vida do proprietário em alcançar algo, que é a venda do imóvel dele. Beleza? Então, primeiro erro hoje é que eu vejo que alguns corretores não entendem o seu papel. Esse colega lá, ele decide demais pelo proprietário. Ele sente a dor pelo proprietário. E eu não tenho que sentir dor pelo proprietário. Eu tenho que enxergar os benefícios dessa proposta para o proprietário. Rafa, é uma proposta ruim? Tu aceitaria essa proposta? A minha resposta é um grande depende. É um grande depende. Depende da minha situação financeira no momento. Beleza? Por quê? Para a situação desse imóvel não é uma proposta ruim, não. Tá? Mas, como um bom negociador, eu iria tentar melhorar a proposta. Eu não aceitaria de cara os 230. Porque o nome disso é negociação. É uma balança. Beleza? Segundo erro que os corretores cometem, na minha opinião, eles às vezes se transformam em muro. Eles não passam adiante. Vamos botar assim, ó, eu não vou nem botar muro. Vamos voltar um passo atrás aqui, porque o muro é porque ele trava. O corretor trava, dá a piripaque do Chaves, ele trava ali naquela hora. E aí, segundo erro, é porque o corretor tem medo do proprietário. Medo de negociar com o proprietário, de o proprietário se ofender com a proposta. Só que por que eu te digo que isso é erro? Porque o nosso papel é facilitador, o nosso papel é intermediador. E o nosso papel é mostrar para o proprietário também a realidade do mercado que a gente está vivendo. O mercado, se está passando essa proposta, é porque ele não está tão para 260 mil assim, não. Se tivesse, esse caso desse imóvel, ele está 2 meses à venda. Beleza? E o terceiro erro que eu vejo aqui dos corretores na hora de negociar, que é uma consequência, eles não entendem o papel deles, eles sentem medo de negociar, e isso leva eles a se acostumar com perder negócio, ou não vender. Rafa, como que eu sei se eu tô nesse estágio aí? Se eu tô mal, beleza? Nesse ponto. Porque a gente precisa enxergar a proposta como nenhuma proposta, nenhuma, absolutamente nenhuma proposta é ofensa, gente. Nenhuma proposta é ofensa. Se vocês enxergam alguma proposta como ofensa, já é um alerta. Nenhuma proposta é ofensa. Todas as propostas são, inclusive pelo código de ética do Conselho Regional, do Conselho dos Corretores de Imóveis,
nós não temos o direito de receber uma proposta e não dar conhecimento da totalidade dessa proposta ao proprietário. Beleza? Não temos. Então, assim, perguntas que são válidas a gente se fazer para ver se a gente está nessa situação. Lembra aí na tua cabeça, tá? Em algum momento tu já pensou assim, cara, essa proposta é inviável. Tu recebeu a proposta e tu pensou, essa proposta é inviável. Deu a casualidade, esse final de semana eu gosto muito de um jogo de computador que o nome é Counter-Strike, tá? Eu jogo desde de adolescente esse jogo. E esse final de semana o Brasil foi campeão, uma equipe brasileira foi campeã de um campeonato importante. E eu tava vendo depois uma entrevista com o capitão do time ali, é um jogo de tiro, assim, que tem, e é um jogo que, querendo ou não, o psicológico ele é muito importante nesse jogo. E eu tava vendo uma entrevista de um psicólogo com o capitão do time do Brasil, há alguns anos atrás. E ele tava falando sobre um campeonato que ele perdeu. E ele disse, cara, uma coisa que eu me arrependo é no último campeonato agora. A gente tem vários mapas e eles eram favoritos em um mapa e eles perderam aquele mapa. E quando eles perderam aquele mapa, eles foram para um mapa que ele não tinha treinado tanto. E aí ele disse, cara, eu perdi o jogo antes de começar. Aquela partida a gente perdeu porque eu perdi o jogo antes de começar a partida. Quando a gente foi pro último mapa, eu pensei comigo, cara, putz, agora já era. Perdemos. Ele disse, eu aceitei que eu perdi antes. E aí eu não entrei com a mesma concentração. Basicamente a gente jamais pode entrar em uma negociação achando que a gente já perdeu essa negociação. Para algumas pessoas já devem ter visto que eu fiz um resumo ali de um livro que o meu sócio estava lendo e a gente conversou ali. E eu fiz um resumo e eu comecei a vender e adaptei ali as técnicas de negociação para o mercado imobiliário. Tá? Mas o nome do livro é Negocie como se fosse a sua vida. Deixa eu até abrir aqui para eu não. Aqui, ó. Documento de negociação imobiliária. Tá aqui, ó. A gente fez um resumo ali e adaptou para o mercado. Ó, negocie como se a sua vida dependesse disso. É um ex-negociador do FBI, especializado em salvar reféns com palavras. Foi o que a gente escreveu ali. E aí, o que acontece? Verdadeiramente, se eu entrar numa negociação de um negócio imobiliário, como se a minha vida dependesse disso, a minha vida, não a minha vida financeira, mas a minha vida real. Se ela dependesse disso, eu jamais ia achar 230 mil uma má proposta. Eu iria levar. Ó, o Men ali, ó, concordo. A proposta, bem bom esse livro, ó. O Léo é o meu sócio, ó. O Léo que tá lendo esse livro aí e tá trazendo os conhecimentos para nós. A proposta nunca ofende. O proprietário pede o que quer e o comprador oferece o que pode. Cabe a nós fazer a negociação seja ganha-ganha. Exatamente, men. Então vamos avançar aqui e eu vou trazer. Eu escrevi algumas frases aqui, beleza? Eu até. Uma coisa que eu anotei aqui é que. Gente, se a gente for colocar nossa postura de corretor, nós como corretores mesmo do negócio, o proprietário ele nos contrata para cuidar do negócio dele e facilitar a vida dele, facilitar a gente. Eu verdadeiramente eu não tô nem aí pro dinheiro que eu vou ganhar. Eu juro pra vocês, eu nem sei quanto que eu vou ganhar de comissão nesse negócio. Eu não tô nem aí. O Léo, que é meu sócio, ele não deixa eu mentir. Sério, existe uma expressão que ela é bem chula, vamos botar assim, mas a gente usa muito aqui no Rio Grande do Sul, que é eu tô cagando e andando pro dinheiro dos negócios. Eu verdadeiramente sou apaixonado por fechar negócio. Me dá um tesão em fechar negócio. Então, quando eu recebo uma proposta, eu tento fechar ela. Eu vou tentar fechar ela até o fim. Não interessa quanto que eu vou ganhar, eu não tô nem olhando. Lá no fim eu descubro. E por quê? Porque o proprietário me contratou para fazer isso, para fechar negócio para ele. Ele não precisa de alguém que critique a proposta por ele. Ele precisa de alguém que mostre o melhor caminho para ele. Então a nossa função é entregar o melhor caminho para ele. E aí eu vou trazer aqui uma metodologia, um raciocínio de negociação para vocês, para que a gente entenda através dessa negociação ali que eu estou contando para vocês, beleza? O primeiro passo é a gente reenquadrar a situação do imóvel. O imóvel, nesse caso, tá? Por que eu botei essa parte de reenquadrar essa negociação? O primeiro passo
é a gente entender a real situação para saber como mostrar a melhor perspectiva dessa proposta para o proprietário. Entender? Exemplo, uma proposta de 230 mil em um imóvel de 260 mil. Beleza? Nessa proposta aqui, Rafa, é uma proposta boa? Talvez não. E em qual situação? Quando eu estou morando no imóvel, eu estou usando o imóvel, esse imóvel não é um passivo para mim, eu vou precisar de um valor específico para comprar meu próximo imóvel. Ah, tô dando um salto de. Vou sair de um imóvel de 260 mil para um imóvel de 480 mil. Mas eu preciso de. Eu só tenho 240 na mão, eu preciso de 240 para inteirar lá. Não tem como baixar mais do que isso. Ok, beleza, tudo certo. Não tem. Matemática é matemática, acontece. Mas nesse caso aqui é um imóvel desocupado. Um imóvel desocupado, 100% desocupado, não está alugado nem nada, ele está desocupado. Esse imóvel, ele não é um ativo para esse proprietário. Ele é um passivo. Rafa, por que ele é um passivo? Porque todo mês ele custa dinheiro para esse proprietário. Ele custa condomínio, aproximadamente R$ 500 por mês. Ele custa IPTU, aproximadamente R$ 100 por mês ali. E ele custa manutenção, que eu não vou botar nessa conta. Beleza? Ou seja, ele custa para esse proprietário R$ 600. A partir do momento que eu recebi uma proposta de 230 mil, ao total ficariam livres para o proprietário, eu não sei se arredondando, eu não vou falar de números quebrados, mas eu vou falar de 216 mil, tá? Só para ficar mais fácil aqui o nosso cálculo. 230 mil, ficaria livre para o proprietário R$ 216 mil. Pensa, esse imóvel já está à venda há 2 meses, tá? Então ele já pagou 2 meses ali, ele pagou 600 mais 600, 1.200. A partir do momento, se ele vender hoje e eu passar essa proposta à vista, eu entregar na mão dele 216 mil, ele pode botar esses 216 mil em uma aplicação qualquer hoje, que está rendendo em torno de 1%, que a Selic está lá no alto. Então, se botar no Mercado Livre ali, na aplicação do Mercado Livre, está rendendo em torno de 1% ao mês. Falando em números arredondados, de novo, significaria que ele passaria, ao invés de gastar 600, ele passa a ganhar 2.160 reais por mês. Ou seja, ele tira uma conta de 600 e passa a ganhar 2.160 reais por mês sem fazer nada. Só vendendo o imóvel dele. Fora que ganha liquidez do dinheiro para investir em outra coisa, caso ele precise do dinheiro para estourou descobriu uma doença, ou precisa viajar para o exterior porque o filho dele se acidentou, que Deus me livre aconteça, qualquer coisa semelhante, que eu não sei se é o caso lá, mas ele precisa ir para os Estados Unidos. Ele tem 216 mil reais na conta para fazer essa viagem. Beleza? Agora, Rafa, se ele não aceitar esse negócio, a partir desse momento, ele segue pagando, digamos que ele siga por mais 2 meses, ele segue pagando mais 600 reais por mês, que vai se transformar em 1.200 daqui a 2 meses, e deixa de ganhar essa rentabilidade que ele estaria ganhando caso fechasse o negócio. Ou seja, ele ainda perde mais 4.320 mais 4.320. Ou seja, se ele não aceitar minha proposta hoje, daqui 2 meses, somando o que ele gastou e o que ele deixou de ganhar, ele já teve um prejuízo de 5.520 reais. Só por ele ter deixado de ganhar, somado ao que ele gastou. Beleza? Rafa, digamos que ele venda esse imóvel por 240 mil, vamos fazer um cálculo aqui, 5.520. 240 mil reais daqui a 2 meses. Menos 6%, ele ficaria com 225.600, menos 216 mil, que era o que ele tinha. Fechou. Se ele ganhar esse valor ali, se ele vender por por esses 214 mil reais por esses 9 mil reais a mais, na rentabilidade de longo prazo,
deixa eu botar aqui, 240 mil, menos 6%. Na rentabilidade de longo prazo, menos os 216 mil. Ele aplicando 225 mil reais, ele iria estar rentabilizando 2.256 ao mês aqui. Para ele recuperar, ó, dá uma diferença de, vamos ver, 2.256 menos 2.160. R$ 96 ao mês. Para compensar esses meses que ele perdeu, vamos botar assim, ó, perdeu ali, né? Com R$ 96, que seriam esses 5.520 reais, dividido por 96, ele levaria 57 meses, lógico, sem falar em juros compostos. 57 meses para recuperar esses 5 mil em relação à aplicação financeira dele. Caso ele tivesse aplicado esse dinheiro, esses 9 mil cairiam, já teriam sido descontados nesses primeiros meses ali, e seria renta, e ele já teria liquidez na mão dele. Ele deixaria de gastar, ganharia mais dinheiro e teria liquidez na mão dele. Então, querendo ou não, não é uma má proposta, não é uma proposta ruim. A gente só tem que transformar esse dinheiro em ganho imediato, mostrar para ele que é um ganho imediato, que o custo fixo do imóvel ele está sendo um inimigo invisível para ele ali. Se a gente começa a trazer isso daqui para a mesa, e aí esse corretor ali, ele inclusive me. Eu sei que ficou confuso tudo isso, eu também me confundi, beleza? Antes, quando eu tava raciocinando a live, foi mais fácil, mas olha só minhas anotações aqui. Mas vamos lá. Basicamente, o que que é? É transformar passivo em ativo. É isso. É a gente mostrar para ele que a gente pode transformar um passivo em ativo. Que hoje o imóvel é passivo. O corretor disse para mim: ah, não, porque isso daí não é assim e tal, não sei o que. Porque eu recebi uma proposta baixa num imóvel meu. E eu perguntei: no teu imóvel, tu estava morando ou não? Ele disse: sim, eu estava morando. Daí eu disse: então não é a mesma situação. Se tu está morando no teu imóvel, o teu imóvel não é um passivo para ti. Ele serve. O custo que tu tem é o custo da tua moradia. Agora, se tu tem um custo com um imóvel de porta fechada, a não ser que ele seja um ativo, Rafa, ele nunca vai ser um ativo se ele estiver em uma zona de alta rentabilidade, onde todos os imóveis estão explodindo de valor, estão subindo, a cada dia está ficando tudo mais caro, beleza. Mas não é o caso desse imóvel. Esse imóvel já está há 2 meses fechado lá, e estatisticamente falando, ele está numa localização que vai manter esses 2 meses fechados. Beleza? Então, é lógico. Ele passou uma contraproposta, eu passei ele para o corretor a proposta, ele passou uma contraproposta e a gente vai tentar chegar no meio termo. Mas eu me esforcei muito para poder mostrar, eu escrevi num texto, para mostrar para esse proprietário que o imóvel dele hoje é um passivo e a gente está querendo transformar em um ativo. Que ele tem a chance de ter 5 mil reais de rentabilidade à frente daqui 2 meses, né? Quase 5 mil reais de rentabilidade daqui 2 meses, 4.300 e poucos, ao invés de 5.520 a menos na conta dele em função desse imóvel. Beleza? Vamos lá. Segundo passo, a gente precisa isolar a nossa emoção. A gente precisa, como corretor, primeiro passo é entender a situação. Segundo passo, isolar a emoção. O corretor que acha que a proposta é ruim, é porque ele se apega mais do que ele deveria se apegar à negociação. O nosso papel não é se apegar emocionalmente a essa negociação. A gente precisa resgatar a lógica da negociação para poder apresentar ao proprietário. Não é sobre a gente gostar da proposta, é sobre a gente parar para analisar e mostrar para ele que a gente tem uma boa notícia. Primeira boa notícia. A primeira boa notícia é: temos alguém disposto a comprar. A segunda boa notícia é que agora a gente pode negociar. A gente não precisa aceitar essa proposta. A gente só precisa negociar. Vamos negociar. Ah, mas me ofendi com essa proposta. Baixa R$ 1 então. Tá aqui a minha contraproposta. E aí cabe a nós amadurecer ele. Olha só, o negócio é o seguinte. Cara, verdadeiramente a gente tem a oportunidade de fechar o negócio. Quanto que seria uma boa proposta para ti para fechar? Não precisa ser a última, mas qual é uma boa? Cara, se chegasse aqui eu fecharia. Cara, se fechasse por 10 mil a menos eu fecharia. Beleza, vamos passar essa proposta pro cara.
Vamos amadurecer ele também. Pode ser? Pode ser. Então a gente precisa resgatar essa racionalidade da proposta, tanto com o proprietário quanto com o comprador. Nesse caso, eu preciso resgatar com o proprietário, quer dizer, com o comprador, com o corretor e me esforçar para repassar para o proprietário. Beleza? A gente precisa, o terceiro passo é a gente mostrar para ele que existe um ganho relativo nisso, né? Nesse caso aqui, eu mostrei o ganho em relação à liquidez, ao quanto que ele vai passar a rentabilizar de hoje para amanhã. Ele já tá. Lembrei de uma coisa que antes eu estava pensando. Ele já está 2 meses fechado, ele já tem 1.200 na conta, mas a rentabilidade que ele deixa, cada vez o lucro dele vai diminuindo. Quanto mais meses ele vai deixando de vender esse imóvel, maior vai sendo a distância dele para ele compensar o que ele perdeu de dinheiro lá para frente. Beleza? E no aluguel é exatamente a mesma coisa. Quando eu deixo de aceitar uma proposta de aluguel, para eu compensar os custos do imóvel com R$ 100 a mais do meu aluguel ali, eu vou levar meses para recuperar esse dinheiro. Mas meses, anos, talvez. Beleza? Então a gente precisa achar essa conexão racional para que faça o proprietário entender que a proposta talvez não seja tão ruim assim. Certo? Ah, mostrar para ele que fechar o negócio agora talvez seja estancar uma dor, estancar, por exemplo, nesse caso aqui, um prejuízo, e liberar ele para reinvestir. Talvez seja, cara, a tua esposa já não aguenta mais receber. Cara, eu sei que vocês. É que não se recebe proposta toda hora. Exatamente, man. Exatamente. É um bom argumento. E tu, man, tu tá nessa situação. Quantos meses tu tá pagando, de repente, IPTU e condomínio aí do teu imóvel, que eu sei que tu tá querendo vender o teu imóvel, né? Ah, faz o cálculo de quanto somando, né? E daqui a pouco vem uma proposta ali que, mesmo que pareça ruim, mas se tu botar nos juros compostos ali de longo prazo, cara, se eu passar mais esse tempo todo aqui sem vender o meu imóvel, eu vou levar talvez 5 anos para recuperar esse dinheiro que eu deixei de ganhar. Para recuperar o dinheiro que eu deixei de ganhar. Sabe? Então é isso. O proprietário às vezes ele não se dá conta disso. E olha só que maluco, eu tô fazendo contigo aqui, tu tá entendendo isso? E esse é o meu papel como corretor. Mostrar para o proprietário que ele também pode estar perdendo dinheiro achando que não que tá ganhando por não aceitar uma proposta. Às vezes o proprietário, por não aceitar uma proposta, perde dinheiro. Ele acha que ganhando R$ 10.000 a mais no mês que vem, ele vai estar ganhando dinheiro. Mas às vezes ele já está sei lá, tá não sei quantos anos, sei lá, às vezes um ano com o imóvel para venda, fechado. E aí é aquela coisa, ele tenta arriscar, mas as chances são que ele não vai vender no próximo mês caso ele negue essa proposta. As chances são que ele talvez vai levar mais 6 meses. E aí bota na ponta do lápis esses 6 meses aqui, perdendo a rentabilidade e ainda somando os custos desse imóvel. Talvez valesse a pena ter aceitado lá atrás e tá com o dinheiro rendendo, investindo em outros negócios para fazer dinheiro. Beleza? Então, ó, mostrar o caminho. E o último passo e quarto passo aqui da nossa negociação é mostrar o caminho da evolução. É mostrar para o proprietário, a gente. Meu tio em Bauru morreu e não vendeu por 500 mil que ele queria. Negou a proposta de 450, viu? É isso aí. É isso aí. Exatamente, Marcos. Cara, é muito maluco isso. Às vezes a gente se apega e a gente não se dá conta. Para pensar, Marcos. Se fosse na realidade atual, beleza? 450 mil aplicados hoje. 450 mil aplicados. São 4.500 por mês. Em um ano ele já bateu os 500 mil. E isso a gente, falando assim, é juros compostos. Provavelmente em menos de um ano ele bateria os 500 mil. Mas em um ano ele já alcançou os 500 mil. E ainda tem a liquidez. E ainda, se acontece alguma coisa com ele, ele tem 500 mil na conta para pagar um médico, né? É louco isso, é muito louco isso. Mas a liquidez do dinheiro é muito importante também. É muito bom ter imóvel, mas é muito bom ter dinheiro na conta também. Principalmente hoje, né? Para pensar, hoje lá no Alphaville às vezes vale muito mais
muito mais a. Fala, Léo, tô contando a nossa história aqui do corretor lá da nossa negociação. Beleza? O Léo é meu aluno e é ele, inclusive, que fez essa proposta. Que a gente tá negociando lá o apartamento pra mãe dele. Vamos lá, então. Ah, então, mostrar o caminho da evolução, que aceitar para o proprietário não é perder. Ele não está perdendo. Abrir esse novo horizonte para ele ali. O cliente, ele entende que é um movimento estratégico, não está desvalorizando o imóvel dele. É uma estratégia para rentabilizar melhor o dinheiro dele. É uma estratégia para rentabilizar o dinheiro dele. Beleza? E uma coisa legal sempre é a gente botar algum tipo de urgência. Nesse caso do Léo ali, inclusive, ele me mandou um imóvel que ele vai acabar vendo no final de semana. Que ele vai olhar agora nesse final de semana. Ele tinha me dito ali que é um outro imóvel. E isso eu passei para o proprietário no texto. Eu disse: ó, ele vai olhar esse outro imóvel aqui no final de semana. É importante o senhor amadurecer logo. Para o senhor poder gerar uma urgência natural, sem apelar nada, sabe? Sem a gente ficar apelando. E por fim, eu vou dizer para vocês. E aí o Léo chegou aqui e foi isso que me lembrou falar sobre isso. Beleza? Cara, nada melhor para uma negociação que está complexa e difícil do que uma boa reunião olho a olho, todo mundo junto. Reunião olho a olho, todo mundo junto, fecha negócio. Fecha negócio. E o Léo falou: vamos fazer uma reunião. Tu me falou isso, né, Léo? Fazer uma reunião lá com o proprietário. E é isso aí. Eu disse para ele, eu acho que ainda não está na hora da reunião. Vamos negociar mais um pouco, né? Vamos mandar ali uma contraproposta para ele e depois a gente agenda uma reunião. Mas vamos lá. Então é isso, sabe? A gente não menosprezar esse último passo. Ir para reunião, ir para tudo ou nada. Lá no Alphaville a gente já fechou muito negócio sentado na mesa. Mas muito negócio. E é muito maluco, né, Léo? Isso é uma coisa assim, ó. E eu vou dizer para vocês, experiência de corretor, cara, não tem. Eu tô negociando com um lado, cara, o cara é um leão, o proprietário, não, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro, não sei o que, tá. Aí eu vou falar com o comprador do outro lado, não, porque nem pensar, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro, porque é imóvel isso, porque é imóvel aquilo. Daí a gente, tá, vamos marcar uma reunião. A gente senta todo mundo na mesa, fica todo mundo amigo. Nem parece mais o mesmo que tava falando comigo daquele jeito. E aí, não, a gente resolve. Não, mas isso é tranquilo, cara. Não, isso é de boa. Cara, não tem. Não tem. Gente, postura igual resultado. Dois corretores, o mesmo imóvel. Um olha, recebe uma proposta e diz: essa proposta é ruim, não vale a pena. Não vou nem passar para o proprietário. Resultado: proprietário durante 6 meses a mais com o imóvel parado ali. O outro olha e diz: o imóvel está vazio, o custo está crescendo, ele está pagando conta. Eu acho que essa proposta é uma oportunidade de transformar peso em ganho. Resultado: negócio fechado, dono livre do passivo e, entre os dois corretores, o primeiro achou que estava protegendo o proprietário, mas o segundo é o que vendeu e que o proprietário vai indicar mais. Quando ele for indicar o corretor, ele vai indicar o que vendeu o imóvel dele e não o que protegeu ele. A gente tem que ter essa consciência. O proprietário ele não quer ser protegido, ele quer o auxílio para vender do melhor jeito, do jeito, pelo melhor valor para ele, o maior valor para ele, mas o mais rápido possível. É sempre assim. A balança é essa. É o maior valor e o mais rápido possível. E existe um meio termo nesse ponto aqui. Beleza? A diferença não é a proposta, é a postura do corretor que está lidando com o proprietário. Beleza, gente? Então, é muito, mas muito importante que a gente entenda que a negociação ela não começa no número que a gente recebe. Ela começa na forma como a gente enxerga a proposta. Se eu enxergo ela como uma afronta, eu vou passar para o proprietário essa proposta como uma afronta. Se eu, como corretor, enxergo ela como uma oportunidade, eu vou passar ela para o proprietário como uma oportunidade. Eu fiquei 40 minutos com o colega hoje que eu estou fazendo a parceria no telefone até eu conseguir, com calma e com jeito, passar isso para ele.
ele debochou da minha cara, ele riu da minha cara, ele falou que eu era, tipo, meio que metido a motivador. E verdadeiramente eu não sou um cara motivacional. Eu sou empolgado em fechar negócio. É isso que eu sou, sabe? Mas eu ouvi tudo isso com calma, com tranquilidade, entendendo, com carinho, olhando pra ele, eu verdadeiramente com vontade de ajudar alguém que não me pediu ajuda. Eu disse, inclusive, pra ele, eu disse, cara, olha só, eu não tô aqui pra te motivar, eu tô aqui pra gente quebrar o jejum de venda. Foi isso que eu falei pra ele. Bora quebrar esse jejum de venda, cara. Confia no processo, confia em mim. Passa a proposta desse jeito que eu tô te mandando aqui pro proprietário. A negociação, enxerga ela como uma oportunidade, ele tá perdendo dinheiro todos os dias com a porta do apartamento fechado. Passa para ele essa proposta desse jeito, entendeu? Então, a gente precisa identificar se a gente está olhando para propostas como uma afronta, beleza? Rafa, não existe proposta que tu ache afrontosa? Eu não vou ser hipócrita, tá? Verdadeiramente existe. Há bem pouco tempo atrás, eu tenho um imóvel ali de 530 mil reais, se eu não me engano. Uma pessoa passou uma proposta de 350. Ali eu conheço bem o proprietário. Eu sei que ele. Eu passei a proposta, lógico que eu passei, mas eu passei para ele verdadeiramente com ah, ah, uma. Me justificando, com uma postura de, cara, eu não tô vindo aqui para te afrontar, eu não tô vindo. Só tô aqui porque eu recebi a proposta e é o meu papel de passar a proposta. Essa é a proposta. O que que eu. Mas eu sempre finalizo do mesmo jeito. O que que eu vou te dizer? Temos uma pessoa interessada. Se tu fosse negociar hoje, que contraproposta seria razoavelmente aceitável para ti? Rafa, eu aceitaria uns 510. Eu voltei para quem passou 350 com 510. A pessoa realmente não tinha dinheiro para chegar lá nos 500 e 500, nem que fosse 500 mil, entendeu? Mas estava tudo certo. Eu sou corretor, eu não decido nada. Eu passo para todo mundo e mesmo quando eu acho afrontosa, eu vou tentar fechar. Eu vou tentar fechar. Beleza? Se a gente entra derrotado, a gente perde. Se a gente entra com postura de consultor, a gente leva. Várias vezes a gente leva. Beleza, gente? Se quiser me mandar alguma pergunta agora é agora. Se vocês quiserem, não, se ainda não te inscreveu aqui no canal, já clica aqui em se inscrever, já deixa o like, compartilha essa live com alguém que vocês acham que é pertinente, algum corretor que vocês acham que é pertinente ouvir essa live, participar de uma live como essa, escutar esse tipo de ensinamento, que talvez ele esteja talvez aí há 2 anos sem vender e não esteja se dando conta, que ele já se acostumou em não vender. E é muito duro isso, sabe? É muito duro. É que, gente, é que nem eu digo, cara, é difícil vender? Não. O difícil é não vender. A vida é muito mais difícil para quem não vende. Muito mais difícil. É muito mais fácil a gente vender, tá? É muito mais fácil a vida de quem vende. Agora, Rafa, eu não tô conseguindo vender. Se tu não tá conseguindo vender, algo precisa ser mudado. Algo precisa ser mudado. Se tu tá há 2 anos sem vender, algo precisa mudar. Esse é o recado que eu quero te passar. Beleza? Ah, ah, escuta mais as pessoas que estão vendendo e estão tentando talvez te ajudar. É difícil tentar ajudar quem não pediu ajuda. Normalmente essa pessoa não quer nos ouvir. Beleza? Então, assume uma consciência, assim, toma consciência do que está acontecendo e diz, cara, se eu não estou vendendo durante 2 anos, é porque algo está errado. Deixa eu ouvir quem está vendendo. Olha para os colegas do lado. Começa a pedir ajuda. Cara, eu não estou vendendo há 2 anos. Por que tu acha que eu não estou vendendo? O que tu acha que eu estou fazendo de errado? Pede ajuda. Pede ajuda. Vale a pena. É mais difícil a vida de quem não vende. É muito fácil vender. A vida para quem vende é maravilhosa. Beleza, gente? Espero que eu tenha contribuído com vocês nessa live aqui. Ah, lembra de deixar teu like, se inscrever. Amanhã a gente está de volta às 8 horas da noite. Encontro vocês aqui nesse mesmo canal. Live. Lembrando, só para deixar um recado, a live não foi ontem, porque hoje é meu aniversário de casamento, 2 anos casados. Tô há
11 anos com a minha esposa, 2 anos casados, mas há 11 anos juntos. E ontem eu saí com ela pra jantar, então pra gente comemorar, porque hoje ela trabalhava. Fechado, gente? Já me estendi demais aqui, live de 50 minutos, mas sempre é muito bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto muito bem fazendo as lives, então eu acabo me estendendo. Fechou? Um grande, grande abraço para todo mundo e até amanhã.